O presidente Lula lidera todos os cenários na corrida presidencial, segundo a primeira pesquisa Genial Quest sobre a sucessão presidencial divulgada em ano eleitoral. Pois é, foram testados alguns cenários. No primeiro quadro apontado pela pesquisa, Lula, ali você pode ver nessa arte que está aí na tela, soma 36%, portanto, das intenções de voto, seguido do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, com 23%. Na sequência aparecem os governadores Tarcísio de Freitas, do Republicano de São Paulo, com 9%, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, com 7%, Ronaldo Caiado, do União de Goiás, com 3%, e Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, com 2%. O coordenador do MBL, Renan Santos, do Missão, e o ex-ministro Aldo Rebelo, do DC, contabilizam 1% cada. São 11% aqueles que votariam branco, nulo ou que não votariam. Outros 7% são indecisos. Pois é, em um cenário sem Tarcísio, Lula permanece na liderança com 35% atrás do presidente. Surgem Flávio com 26%, Ratinho Júnior com 9%, Caiado com 4%, Zema com 3%, Rabelo com 2% e Santos com apenas 1% aí das intenções de voto. Os que votariam em branco, nulo ou não votariam somam aí 12% e 8% se consideram ainda indecisos, viu, Cília? Pois é, André, vamos para um terceiro cenário. Arte aí na simulação, portanto, Lula contabiliza 39% neste caso dos votos, enquanto Tarcísio tem 27%. Caiado, Santos e Rebelo aparecem com 5%, 4 e 3 aí respectivamente. São 14% aqueles que não votariam branco, ou melhor, aqueles que votariam, né, em branco, nulo ou que não votariam. Outros 8% são indecisos neste cenário. Partindo agora para o cenário 4, Lula alcança o maior percentual de intenção de votos, com 40%. Já Flávio Bolsonaro, mais uma vez, tem 23%. E Tarcísio fica com 14%. Rebelo e Santos somam 2% dos votos cada. São 12% os que escolheriam votar em branco, nulo ou não votar. E 7% estão indecisos. Pois é, em outro cenário, Lula mantém a primeira colocação nesse quinto quadro aí especulado pela pesquisa, com 37% no caso, Lula, no caso 39%, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 32%, Romeu Zema do Novo 5%, Aldo Rebelo 2%, junto com Renan também com 2%, indecisos 7%, branco, nulo e aqueles que não querem votar somam 13%. Pois é, gente, a gente tem também aí um sexto quadro, né, que mostra Lula na liderança com 39%, seguido de Flávio Bolsonaro com 32%, Romeu Zema aparecendo com 5%, Rebelo e Santos com 2% cada. Outros 13% votariam em branco, nulo ou não votariam e 7% estão indecisos também. Mas agora um último cenário, né, o cenário 7 aí, Lula fica, portanto, com 38%, Flávio Bolsonaro com 31%, Ronaldo Caiado do União 5%, Aldo Rebelo 2%, junto com Renan Santos ali também com 2%, indecisos somam 8%, aqueles que votariam em branco, nulo ou que não querem votar somam, portanto, 14% neste cenário. Agora, falando em segundo turno, o presidente também lidera todos os eventuais cenários propostos pelo Instituto. Entre os eventuais candidatos que foram testados contra o atual chefe do Executivo estão Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior. Vamos ver lá na tela como é que tá? Vamos lá, vamos para o cenário 1, portanto, em uma eventual disputa entre Lula e Tarcísio, lembrando que isso aí é segundo turno, o presidente soma 44% das intenções de voto contra 39% do governador, uma diferença de 5 pontos percentuais, são 13% aqueles que votariam branco, nulo ou que não votariam, outros 4% se consideram indecisos. Em um segundo cenário, entre Lula e Flávio, a diferença é de 7%, né, de 7 pontos percentuais, aliás. O presidente lidera com 45% e o senador contabiliza 38%. Outros 15% votariam em branco, nulo ou não votariam e 2% estão indecisos. Pois é, vamos mudar de cenário, agora trazendo aí quando o adversário é o Ratinho Júnior, portanto,
o petista ficaria à frente com 43% dos votos, enquanto o governador do Paraná teria, portanto, 36%. Neste cenário, 17% dos eleitores votariam branco, nulo ou não votariam, e 4% são indecisos. O cenário que coloca Lula e Caiado como candidatos finais mantém os mesmos resultados da última pesquisa realizada em dezembro, né? Mês passado, agora de 2025. Nos dois levantamentos, Lula aparece com 44% e Caiado com 33%. Hoje, 19% votariam branco, nulo ou não votariam e 4% estão indecisos. Vamos para o quinto cenário de segundo turno, onde aparecem aí Lula e Zema. Lula, portanto, mantém a liderança com 46% dos votos. Já Romeu Zema, de Minas Gerais, aparece ali com 31%. 19% são aqueles que votariam branco, nulo ou que não votariam, e outros 4% são indecisos. Contra Rebelo, Lula se reelegeria com 45% dos votos e o ex-ministro contabilizaria 27%. São 24% os que votariam branco, nulo ou que não votariam. Outros 4% aí nessa pesquisa, dessa vez, estão indecisos. Agora vamos para o último cenário de segundo turno, portanto, contra Renan Santos. Lula aparece com bem à frente, aí, portanto, com 46% contra 26% dos votos de Renan. Outros 24% votariam branco, nulo ou não votariam e 4% são os indecisos. Para analisar os dados dessa pesquisa, nós vamos conversar com o cientista político Adriano Cerqueira. Muito boa noite, Adriano. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, André. É sempre um prazer estar na companhia de vocês e da audiência, né, de vocês também. A gente é que agradece sempre a sua disponibilidade. Adriano, a gente pode falar que esse resultado cai como uma bomba e traz um certo, digamos que, desânimo para o Centrão, que defendia, né, uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas? Não é possível já chegar nessa conclusão. E só para dar uma base, eu andei olhando esse mesmo instituto há 4 anos atrás, praticamente na mesma época, né? Foi entre 6 e 9 de janeiro, ele lançou sua primeira pesquisa. Nessa época, em 2022, no primeiro turno, Lula tinha 45% e Bolsonaro 23%. No segundo turno, Lula tinha 54% e Bolsonaro 30%, diferença de 14 pontos. Quando a gente vê agora, 4 anos depois, quase a mesma época, né, esse campo agora, né, dessa pesquisa que a gente está analisando agora, foi realizado nos dias 8 e 11 de janeiro, ou seja, o 8 de janeiro foi aquele dia, né, que o Lula fez aquele evento, né, sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 e também vetou o PL da dosimetria. Então, essa pesquisa pegou o impacto, né, desse evento. E parece que não foi bom não, porque o Lula, agora, 4 anos depois, no primeiro turno, ele tem 36% contra o Flávio, né, um dos cenários que tem 23%. Contra o Tarcísio, ele chega a 39% e o Tarcísio 27%. Ou seja, os 45% caíram para menos de 40% nesse caso. E no segundo turno, o Lula, que contra o Bolsonaro, né, 4 anos atrás, tinha 54%, uma diferença de 14 pontos. Contra o Flávio Bolsonaro, a diferença é só de 7 pontos, se não falha a memória. E contra o Tarcísio, de 6 pontos. Então, o Lula, no melhor cenário do segundo turno hoje, o Lula consegue 46%. Há 4 anos atrás, a rejeição de Lula era só de 43%. Essa pesquisa agora, a rejeição de Lula é de 54%, e a do Flávio um pouco maior, de 55%, mas caiu, né? Há um mês atrás estava 60%, agora caiu para 55%. O Lula é o mais bem conhecido dos candidatos, né? Ele tem só 3% que falam que não conhece ele. O Flávio, 11% falam que não conhece, segundo essa mesma pesquisa, né, de agora, e o Tarcísio são 33%, se não falha a memória, que não conhecem ele. 31%. Ou seja, o Lula está largando em 2026 numa situação bem pior do que quando ele largou em 2022. Lembrando que no primeiro turno o Lula não ganhou, né? A pesquisa de janeiro de 2022 dava a vitória para o Lula no primeiro turno, essa de agora não dá, né? No máximo empate técnico independente em alguns cenários. E no segundo turno a diferença é muito, muito pequena, né?
Então, assim, eu acho que o Lula está com dificuldades, assim, ele é o presidente, vai enfrentar todo esse ano, um vendaval de notícias ruins que começaram esse ano, né? Tanto externamente quanto internamente, esses escândalos financeiros, pegando os três poderes, enfim. A gente agora mesmo viu, né, uma notícia que a oposição quer, né, pegar o passaporte, né, e também tornozeleira para o filho do Lula. Então, assim, o Lula está bem desgastado perante a opinião pública, a situação dele não está tão confortável assim, e os candidatos da oposição são pouco conhecidos em comparação ao Lula e tem uma campanha para ficarem melhor conhecidos e, portanto, crescerem nas intenções de voto. Então, assim, o Lula pode comemorar hoje esses números, mas, assim, na perspectiva de uma eleição que vai acontecer quase no final desse ano, ele está largando mal, assim. Eu diria que o Lula está no máximo dele já no início deste ano, enquanto que os demais candidatos estão relativamente tranquilos, confortáveis, tem muito a crescer ainda. Então, o staff de campanha de Lula, né, caso ele confirme a sua candidatura para a reeleição, vai ter muito trabalho mesmo. E a questão agora fica com a oposição, né, nessa composição que a oposição vai fazer em relação a qual vai ser o candidato, né, a disputar. Mas tem nomes fortes, né, do próprio Flávio Bolsonaro, bem como, né, que é o nome, no momento, que aparece melhor, né, dentro dos potenciais de voto, o do governador de São Paulo, que é o Tarcísio. Pois é, Adriana, exatamente isso que eu quero falar com você. Boa noite. Eu queria que você avaliasse para a gente esse crescimento aí do nome do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas, né? E aí a percepção que fica é que o nome dele está cada vez mais consolidado, né? E aí a gente já pode falar que está praticamente descartada uma candidatura do governador de São Paulo? Eu diria que ainda não, pelo menos na minha perspectiva, né? Tem alguns outros analistas que acham que é irreversível a candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu tendo a pensar diferente. Eu acho que a estratégia que a família Bolsonaro fez quando o Bolsonaro endossou o nome dele como pré-candidato foi transferir de imediato todo o potencial de voto de Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque Jair Bolsonaro está preso, está incomunicável, né? Enfim, ele não está em condições de poder participar, né, no dia a dia de uma campanha. Só que essa pesquisa mostra que a transferência de votos já aconteceu. Hoje, o eleitorado de Bolsonaro está se identificando com o Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro é um candidato que ainda não é bem conhecido pelo eleitorado. Por quê? Porque ele também trouxe a rejeição de Bolsonaro, né? A gente viu que a rejeição dele está 55% nessa pesquisa e a de Lula 54%, ou seja, estão empatados em termos de rejeição. Só que o Flávio Bolsonaro é menos conhecido. E 11% falam que não conhece ele, mas mesmo os que falam que conhecem mais como filho do Bolsonaro. Agora, à medida que forem conhecendo ele, né, e o Flávio tem uma postura mais comedida, mais moderada, é provável, né, que a rejeição a ele diminua, como inclusive aconteceu de um mês para cá. Então, assim, eu diria que o que a gente tem para agora é que o Flávio Bolsonaro tem o potencial dos votos do pai e nessa condição ele está em condições, né, de negociar com os demais partidos de centro e centro-direita a composição de uma chapa. E eu não descartaria essa composição ter o Tarcísio nela, inclusive como cabeça de chapa. O legado, né, em termos de eleitorado do Jair Bolsonaro hoje está com o seu filho Flávio Bolsonaro. E nessa condição o Flávio Bolsonaro pode negociar, né, a formação de uma chapa, talvez uma chapa mais consolidada, né, contra Lula, e aí sim terem melhores condições. Porque quem não é Bolsonaro quer o eleitorado de Bolsonaro. E o eleitorado de Bolsonaro, no momento, quer um Bolsonaro como candidato. O Flávio pode ser o nome para fazer essa ponte. Vai depender, aí sim, né, das condições de negociação entre o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, o PL e os demais partidos de centro e centro-direita. Mas eu acredito que deve ter sido a intenção da família Bolsonaro fazer a imediata transferência de votos para o Flávio. Eu acho que conseguiram isso, essa pesquisa comprova isso, e agora o Flávio está em condições de costurar, né, uma aliança
com os demais partidos de centro e centro-direita, não necessariamente tendo ele como cabeça de chapa. Por isso que eu não descarto o nome de Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, eu acho que ele sai forte também nessa pesquisa, é um nome que hoje atrai mais o eleitorado de centro, vai ter menos esforço nesse sentido, né? Então, o Tarcísio é um nome forte e nada impede que haja uma composição com a família Bolsonaro na composição dessa chapa. Pois é, exatamente. Agora, em relação ao Flávio, né, ele tem se colocado exatamente, teve uma entrevista recentemente em que ele diz que é um Bolsonaro mais centrado, um Bolsonaro, ele mesmo falou isso numa entrevista, né, quer dizer, ele está se colocando ali distante do irmão Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, distante do Carlos Eduardo, que deixou agora de ser vereador no Rio de Janeiro, e também do irmão mais novo, dizendo que ele está mais centrado. Agora, o fato dele se colocar nessa posição, ele como senador, a gente vê os discursos dele, geralmente são mais centrados, ele tem uma forma mais calma de falar, ele tem uma forma mais calma de responder. Agora, será que ele vai agradar o pessoal mais do centro, assim, o pessoal mais que eles chamam até de Faria Lima em São Paulo? Será que essa turma está disposta a encarar Flávio Bolsonaro como o candidato oficial para eles, hein? Pois é, eu acho que tem chances, por conta de todas essas características, né, André, que você indicou. O Flávio Bolsonaro ele tem uma postura mais comedida, é bem reconhecido, né, no Congresso Nacional como uma pessoa mais moderada. Eu mesmo, né, eu não vejo ele uma postura de candidato ao executivo, né? Eu ainda não me convenci dessa postura. Claro que ele pode ser, né, e pode virar presidente sem nenhum problema. Mas eu vejo ele mais uma postura de um senador, de uma pessoa que tenta conversar com todo mundo, está à disposição, o famoso boa pinta, né? Uma versão assim, Bolsonaro, paz e amor, né? Vamos brincar um pouquinho com isso. O Flávio Bolsonaro, ele tem esse potencial de conseguir agregar esse eleitorado do centro, principalmente se do outro lado tiver o Lula. Porque se em 2022 esse pessoal do centro, a chamada Faria Lima, estava com uma ojeriza de Bolsonaro, que superou uma eventual ojeriza que no passado eles tinham para o Lula, então o antibolsonarismo os levou a escolher Lula, hoje tudo indica que o antilulismo está maior, está mais atuante. Muitos que votaram em Lula em 2022, essa turma, hoje não votam, né? E se o Flávio Bolsonaro mostrar que não é, né, o mesmo que o pai dele, e não vai ser difícil demonstrar isso, a possibilidade de haver essa aproximação, né, do chamado mercado financeiro de São Paulo, né, a Faria Lima, com o Flávio Bolsonaro, aumenta bastante. Lembrando que já está havendo aproximações nesse sentido, e tem um ator externo muito importante que vai influenciar as eleições deste ano, como influenciou em 2022, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora querem um candidato da oposição, né? Eles querem superar o Lula. O Lula tem trazido dificuldades, né, embaraços diplomáticos para Trump e os Estados Unidos. Né, a gente viu hoje episódio, né, da questão do visto, né, 75 países, né, que o visto de imigração vai estar suspenso, e o Brasil está nessa relação. Então o Brasil não está numa boa relação com os Estados Unidos. E o Trump, claro, gostaria muito que um candidato mais próximo dele pudesse ganhar, e aí qualquer candidato da oposição vai ser bem-vindo. As gestões e pressões, até mesmo diplomáticas, que eventualmente a Casa Branca pode fazer para endossar uma candidatura viável da oposição, podem também favorecer uma eventual candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, assim, estou colocando muito no campo das hipóteses, mas o fato é que essa pesquisa de hoje está mostrando que a oposição está largando muito bem, tem nomes fortes, e o Lula está no seu limite de capacidade eleitoral, né? E aí o Lula vai ter muita dificuldade, já que em 3 anos ele não conseguiu diminuir a rejeição a ele, pelo contrário, ele até aumentou. Vai ser improvável que agora, nesses poucos meses que tem como presidente, ele consiga reverter essa insatisfação, porque é principalmente econômica, né? E também com alguns escândalos que têm simultaneamente aparecendo. Então, e a questão da segurança pública. Então, o Lula tem um grande desafio pela frente, que é viabilizar o seu nome. Nesse sentido, se o Lula ser candidato, e o Flávio Bolsonaro também, o antilulismo pode favorecer o Flávio Bolsonaro. Agora, se o Lula desistir e soltar um outro candidato mais novo, né, o Lula já tem 80 anos, né, já está
como candidato, né, já é uma figura velha, né, envelhecida nesse sentido, se ele lançar e apoiar uma candidatura mais nova, aí a coisa pode se reverter. Então, eu até colocaria, por conta da pesquisa de hoje, a hipótese do Lula eventualmente nem tentar a reeleição está posta, porque foi frustrante, na minha avaliação, para quem apoia o Lula, esses números são até certo ponto frustrantes. Era para o Lula estar numa melhor situação. Lula está muito longe de 2022, ele largou muito bem, segundo esse mesmo instituto, né? Eu indiquei a pesquisa desse mesmo instituto 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, por esse instituto, o Lula largou bem melhor do que está largando na pesquisa desse instituto agora. Então, a gente vê que a situação não está fácil. Para a oposição, você tem 2 nomes hoje fortes, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tarcísio é o mais bem apalatável no momento para o mercado. Tá certo, cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente no Tempo News para analisar essa pesquisa de hoje e nos fazer entender um pouco mais sobre todo esse cenário político. Uma ótima noite e até uma próxima. Ótima noite, ótimo trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu, Adriano? Isso aí. Até a próxima, em breve a gente volta a falar. Gente, um outro ponto dessa pesquisa é que, por outro lado, a desaprovação do governo Lula se manteve em 49% contra 47% de aprovação, segundo a pesquisa, né? Esse levantamento aponta que a violência é a principal preocupação para 38% dos eleitores brasileiros. Houve, no entanto, uma queda aí de 5 pontos percentuais frente à rodada anterior, que aconteceu em dezembro, Círia. Pois é, André, e aparecem na sequência desse ranking aí problemas sociais com 18%. Antes, nessa última pesquisa de dezembro, eram 19%. Corrupção aparece na sequência com 17%, antes era 15%. Economia com 12%, antes 11%. Tem a questão da saúde também, que chega com 11%, antes era 10%. E educação com 6%. E antes era 4%. A preocupação com a violência, a gente chega a 38% no Nordeste, 30% no Sudeste, né, que é a região aqui, Minas, São Paulo, Rio e tudo, 24% no Sul do país e 27% na região Centro-Oeste brasileira. Pois é, essa pesquisa também questionou os eleitores sobre a avaliação do governo. E aí, nesse caso, 32% consideram positivo. Antes eram 34% em dezembro. 39% acham o governo negativo, antes eram 38%. Para 27%, o governo é regular, antes eram 25%. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 2%. Olha, a pesquisa ainda fez a seguinte pergunta: Lula merece continuar na presidência? O levantamento questionou os eleitores se o presidente Lula merece, então, continuar à frente, né, do país por mais 4 anos. 40% das pessoas que responderam disseram que sim. Eram 41% em dezembro, outros 56% afirmaram que não, e eram 56%, quer dizer, não mudou nada, né? E não souberam ou não responderam, são 4%. Antes eram 3%, Círia. Esse levantamento, André, ouviu 2.002 pessoas por meio de entrevistas presenciais entre os dias 8 e 11 de janeiro. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo número 00835/2026. Lembrando que a partir de agora todas as pesquisas devem, portanto, ser registradas, né, por se tratar de um ano eleitoral. Bom, e para analisar estes recortes que a gente trouxe agora para você dessa pesquisa, nós convidamos a cientista política Marta Mendes, a quem eu dou boa noite e também as boas-vindas aqui ao Tempo News. E já começo perguntando para você, Marta, de que forma essa aprovação, essa desaprovação, né, do governo Lula e a preocupação com a violência podem, de fato, impactar essa disputa presidencial no ano de 2026. Agora sim, boa noite para você. Boa noite. Então, a gente está há 9 meses, né, da eleição, ainda está perto, né? Eu acho que a gente já pode dizer que está perto, mas ainda tem muita coisa que pode acontecer até lá, né? Eu acho que a pesquisa ela mostra uma tendência, né? Se a eleição fosse hoje,
mas tem muita coisa, e considerando que a gente está vivendo um momento de muita instabilidade, né, se a gente pega, por exemplo, o cenário internacional e os efeitos que ele produz no nosso país e para o governo, tem muita coisa que pode mudar, né? Então, quando você analisa, por exemplo, avaliação em relação à economia, né, ao preço dos alimentos, são coisas que podem vir a mudar aí nos próximos meses, né, a depender do que ocorre, né, na política internacional, o país pode ser afetado. Isso é algo que é muito palpável, né, para a população, porque algumas mudanças elas não têm esse efeito muito direto, né, no dia a dia, no cotidiano, então às vezes demora mais para a população sentir. Mas quando é algo que afeta assim, mais diretamente, eu acho que é algo que certamente agora o governo vai ficar muito atento, né, em relação a isso. O tema da segurança está aí há algum tempo, né, e a gente vê que é um tema que é muito central para a direita, é um tema que a direita está o tempo inteiro chamando atenção e muito naquele sentido, né, de explorar esse medo, né, de trabalhar naquela agenda do punitivismo e muito uma agenda que a gente vê que não resolve o problema, né, porque pedir mais punição, pedir penas mais duras, a gente vê que onde isso foi implantado, o problema da segurança não se resolveu, o crime não diminuiu. É muito por esse lado que os candidatos de direita tentam atuar, né? E o governo, por seu turno, também, né? A esquerda, o governo, por seu turno, também não tem conseguido oferecer uma proposta que pareça, né, satisfazer os eleitores. Então, certamente vai ser um tema central para essa eleição, e eu acho que, mais uma vez, os eleitores vão ficar insatisfeitos com as propostas que vão vir de ambos os lados. Um dado curioso aqui, boa noite, Marta, obrigado também por participar com a gente, que é em relação à rejeição à reeleição, né? Porque uma fatia de pessoas aí diz que Lula não merece continuar na presidência. 56% é muito maior do que a fatia que avalia o governo como ruim. Que análise que dá para fazer isso? Fatia de pessoas, né, que dizem que Lula não merece continuar na presidência, 56%. Por que essa fatia é muito maior do que a fatia que avalia o governo como ruim? A gente tem um fenômeno que é mundial, que é uma certa insatisfação, uma certa má vontade dos eleitores com os governantes, com os governos. Isso está acontecendo na América Latina, está acontecendo em muitos países do mundo. As pessoas estão insatisfeitas com os governos de modo geral, né? Tem uma insatisfação com as instituições, tem uma insatisfação com os governos do momento, com a situação, né? É uma sensação de que os governos não estão conseguindo entregar as políticas públicas, não estão conseguindo entregar os resultados. Então isso não é só no Brasil, isso certamente deve explicar um pouco desse percentual aí de pessoas que, né, vai além. Uma parte disso a gente sabe, né? Vem os antipetistas, vem a direita bolsonarista, mas aquilo que excede, né, essa rejeição que o Lula já tem, deve vir dessa insatisfação geral contra governos, mas eu acho que também pode vir de um certo cansaço em relação ao Lula, né? Ele está no 4º mandato, né? E talvez uma sensação de que ele já está também idoso, ele talvez uma certa dúvida sobre a capacidade dele de conseguir aí governar o país por mais 4 anos, pode vir também um pouco por aí. Seriam esses os meus palpites. Agora, Marta, nós até conversávamos agora há pouco com um outro colega seu de profissão, né? Um dado que chamou a atenção foi o crescimento do senador Flávio Bolsonaro aí nessa pesquisa, da última pesquisa para essa, né? O que na sua avaliação justifica, o que aconteceu, que fenômeno foi esse que levou a esse crescimento do senador Flávio Bolsonaro nessa pesquisa? Eu acho que esse é o fato mais surpreendente, né, dessa pesquisa, é o que chamou mais atenção de todo mundo, porque no momento que o Flávio, né, anunciou a candidatura, né, anunciou que tinha sido escolhido pelo pai dele, né, após aquela visita que ele fez ao pai, que ele tinha sido escolhido, né, muita gente considerou que aquilo
né, podia ser que aquilo não era sério, que aquilo não era para valer, né? Mas esses números parecem indicar que a candidatura dele é uma candidatura viável e que essa aposta, né, em manter dentro da família, né, ou seja, não passar não transferir essa herança, né, não abençoar, né, um outro nome aí com os votos do Bolsonaro, porque existia todo esse debate, né, quem que o Bolsonaro vai aí consagrar como seu herdeiro político, para quem que ele vai transferir o seu capital político. Existia uma certa disputa em relação a isso, vários aí políticos, né, pré-candidatos, esperando, de certa maneira cortejando Bolsonaro de formas diferentes, alguns de forma mais ostensiva, outros menos, e todo mundo esperando um pouco para ver também o que ia acontecer com ele, né, esperando o julgamento no STF, e a aposta deles foi tentar manter isso dentro da família, né? O que faz muito sentido considerando o modus operandi da família Bolsonaro, né? Então, o resultado dessa primeira pesquisa do ano, né, da Quest, indica que foi uma aposta coerente, né? Porque ele apareceu muito bem nas pesquisas e a explicação mais razoável parece ser mesmo a força do sobrenome, né? É a força do sobrenome, e é curioso porque a gente viu, né, durante um tempo, o capital político do Bolsonaro sendo corroído, né? Ele perdeu a eleição, depois de perder a eleição, ele se tornou inelegível, e depois disso, né, ele se tornou réu, e foi condenado, e foi preso, ele passou por várias situações constrangedoras, né? Ou seja, de uma situação ali de presidente da República, daquele que se afirma uma liderança incontestável, ele de repente foi se mostrando uma figura fragilizada, né? Então muitos analisavam ali, viam naquilo uma certa corrosão do seu capital político. E aí eu acho que esse resultado hoje ele tem um potencial para dar um novo fôlego, né, para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para essa força política, mas eu acho que também deve ter aí, né, nesses 38% que a gente viu aí na pesquisa, que não é espontânea, né, na pesquisa, como é que é o nome? Na pesquisa estimulada, né, que eu acho que pode ter aí também uma proporção de pessoas que vê no Flávio Bolsonaro a melhor alternativa para derrotar o Lula, né? Pode ter aí uma parcela aí de antipetistas, de antilulistas, que veem nele a melhor alternativa para derrotar o Lula, pelo sobrenome, por ele ter essa projeção nacional, não o Flávio, né? Mas o sobrenome Bolsonaro. Então eu veria por aí, mas certamente que hoje o Flávio sai fortalecido e com condição de levar essa candidatura adiante, né? Eu acho que os outros pré-candidatos estão aí refazendo seus cálculos, né? E mesmo que ele não chegue a levar, que ele não chegue a levar essa candidatura adiante, aumentou muito, né? Aumentou muito hoje o valor dele, né? Aí nas barganhas políticas, aí nas negociações. Tá certo. Marta Mendes, cientista política. Marta, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por atender o nosso chamado, por estar conosco aqui no Tempo News hoje. Espero que possamos conversar mais uma vez para analisar aí outras pesquisas, outros fatos muito em breve. Uma boa noite para você. Para vocês também. Obrigado, boa noite. Gente, o líder do PT na Câmara, que é o Lidberg Farias, ele comemorou o desempenho do presidente Lula nessa pesquisa, viu? Para o petista, independentemente de quem seja o candidato, da extrema-direita, o PT está preparado para defender o projeto. Olha, acabou de sair uma pesquisa Quest, o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno e também lidera em todos os cenários do segundo turno. Tem mais, pessoal. Agora em janeiro, final de janeiro, nós vamos ter o primeiro mês que vai ter isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Vão ser milhões de brasileiros. Vai sobrar um dinheiro a mais no bolso do trabalhador, que vai impulsionar a economia. Inclusive, os números do governo do presidente Lula são incontestáveis. Nós estamos com o menor desemprego de toda a história do país. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores.
Inflação também. Você sabe, inflação, quando você mede 4 anos, é a menor inflação da história do nosso país. Nós vamos ganhar essa eleição. Eu queria mostrar a vocês aqui os números. Olha, cenário número 1, Lula 36, Flávio Bolsonaro 23, Tarcísio de Freitas 9, só 9. Na passada ele tinha 10, né? Ou seja, ele é engolido quando entra Flávio Bolsonaro, nome da família Bolsonaro. Cenário 2, Lula 35, Flávio Bolsonaro 26, Ratinho Júnior 9. E por aí vai, pessoal. E por aí vai. Num cenário que não tem o Flávio Bolsonaro, Lula 39, Tarcísio 27. Olha, pessoal, segundo turno, o Lula lidera em todos os cenários com 44, 45, 46. Eu chamo a atenção aqui que o Tarcísio aparece com 39, Flávio Bolsonaro com 38. Então, aquele argumento dos que defendiam a candidatura do Tarcísio, que era uma candidatura mais forte do que a do Flávio, eu acho que se desfez. Eu não sei. A minha leitura dessa pesquisa é que, de certa forma, dá fôlego à candidatura do Flávio Bolsonaro. Nós não queremos saber. Nós estamos preparados para defender o projeto do presidente Lula, defender um projeto democrático, que defende a soberania no nosso país, mas principalmente que cuida do povo trabalhador, gerando empregos, inclusão social. Vamos com tudo, pessoal. É Lula, Lula tetra. Pois é, na rede social X, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a publicar um vídeo se referindo às eleições deste ano. A verdade é uma só, disse ele. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Estamos limitando o nosso potencial como nação e temos que tirar esse governo atrasado, que é o único lado que a direita precisa ter em 2026. Foi o que disse o governador ao divulgar a gravação. A população vai se tocar que o que está aí envelheceu. Já não tem mais nada de novo e mais nada de moderno. E eu tenho certeza que o Brasil vai fazer a escolha correta. A gente está se limitando, se autocontendo, isso é uma bobagem. A gente tem uma energia gigante. E aí, são 3, 4 alavancas que a gente precisa mexer para explodir. Porque, veja lá, novo CEO vai chegar, né, e vai fazer uma reforma administrativa, vai diminuir o tamanho do Estado, vai voltar a fazer privatizações, vai economizar 3% do PIB, 3,5% do PIB. O que vai acontecer? Vai ser uma explosão de recursos vindo para cá, dinheiro para caramba, o câmbio vai apreciar, a inflação vai cair, né, a taxa de juros vai cair e a gente vai ter muito investimento. A gente vai deixar de ter acesso a um canalzinho de dinheiro aqui para ter acesso a uma avenida de dinheiro. E aí o Brasil vai dar certo. Fazendo a escolha correta, a gente vai mexer as alavancas corretas e esse Brasil vai explodir. Aqui, uma interação nas redes sociais do governador de São Paulo, né? Ele reacendeu o debate sobre o papel dele na corrida presidencial desse ano, viu? Na noite de ontem, Tarcísio de Freitas curtiu um comentário feito pela esposa dele, que é a Cristiane Freitas, em que ela associa ao marido a ideia de um novo CEO para o Brasil. Pois é, essa manifestação ocorreu em uma publicação no Instagram do governador com críticas ao PT. No espaço de comentários, a Cristiane escreveu lá, olha, nosso país precisa de um novo CEO que é meu marido. Vamos ver, portanto, na tela, esse comentário dela nessa publicação do Tarcísio de Freitas, né? Portanto, ela foi lá e isso hoje reacendeu comentários, né? As pessoas estavam divulgando bastante aí, elas printaram, né? Divulgando esse posicionamento, né, da primeira-dama de São Paulo, né? Olha lá, nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. Ela não falou isso à toa, né? Quis colocar ali um ar a mais de suspense nessa história toda dele ser ou não ser candidato aí à presidência da República, não é?